vamos falar sobre as 3 ondas da modernidade, mas começando no primeiro bloco, falando só sobre as concepções modernas, vamos dizer assim, de liberdade e de felicidade, em contraposição a uma visão mais clássica. Então, essa é a nossa agenda. Primeira parte, liberdade e felicidade. Segunda parte, o senso moderno do eu e as 3 ondas da modernidade. Antes de tratar propriamente do tema da liberdade e da felicidade, a gente precisa se dar conta de que se trata de uma questão antropológica. É uma determinada concepção de ser humano e do que significa liberdade em seu confronto com a ideia de racionalidade. É como se a liberdade nos puxasse, digamos assim, para qualquer direção e a razão nos focasse em um único ponto. Então, eu costumo apresentar este quadrinho, assim, muito singelo, começando do 1 até o 6, como se a gente fosse fazer aqui um circuito em relação às nossas decisões. Tudo começa por a gente perceber o mundo à nossa volta, através dos nossos sentidos externos. Visão, audição, paladar, tato, olfato, nós percebemos o mundo ao nosso redor. Mas a gente não só percebe, sente, como a gente, de alguma maneira, guarda as nossas sensações, as nossas percepções na nossa memória e a gente as projeta com a nossa imaginação. A gente tem o que a gente poderia chamar de sentidos internos, capazes de aprender aquilo que nos é dado de fora e formar, digamos, algo que é uma armazenagem e, ao mesmo tempo, projetar as nossas ideias. Então, nós somos seres sensíveis e também que percebem, e organizam essas percepções. Só que a gente tem uma propriedade que se chama razão, ou se a gente preferir falar sem grande técnica, o nosso entendimento, que é capaz de abstrair tudo que a gente sente e percebe e formar ideias, inclusive conceitos. Então, esse é o processo especificamente racional de abstração. Nós formamos números. O número é totalmente abstrato. A gente conhece 1, 2, 3, 4, 5 dedos. Agora, a ideia de dedo, de número, é abstrata. E exatamente porque nós somos capazes de abstrair, nós somos capazes de decidir. Ou seja, a capacidade de decisão tem tudo a ver com a capacidade de abstração racional. Mas quando a gente vai agir, a gente leva em conta não só aquilo que a gente conhece, mas também os nossos impulsos. Então, entra em jogo o nosso mundo passional, instintivo, sentimental, a ira, o medo, o prazer, a dor. Então, as nossas decisões, elas são mediadas também pelos nossos apetites, no sentido de apetências, inclinações, tendências. E por isso o ser humano é tão complexo. Nós somos seres intelectuais, morais, porque nós tomamos decisões, mas também somos seres sensíveis e até sentimentais. Às vezes eu brinco e dou esse exemplo porque é pessoal e é real. Eu tenho um pouquinho de fobia em relação a mariposas. Eu não convivo em um mesmo ambiente, mariposa e eu. Então, por quê? Porque eu tenho um impulso que se chama medo, que me leva a ter uma atitude totalmente irracional, que é fugir. Então, eu percebo a mariposa, eu vejo, minha memória já me vem assim uma imagem de terror. Eu abstraio, eu penso, não, mariposas não fazem mal algum, não tem nenhum problema com isso. Mas a minha vontade, que nem quereria fugir, é tomada pela minha inclinação, medo, e a minha ação é fuga. Totalmente irracional. Mas há mais coisas entre o céu e a terra do que julga a nossa filosofia. Eu tenho medo, eu fujo. Então, se trata de perceber que o ser humano nem sempre se move por aquilo que ele intelectualmente percebe como o melhor, o mais adequado, e decide, às vezes, mais movido pelo impulso do que propriamente por uma deliberação. Então, esse quadrinho aqui nos diz muitas coisas, antropologicamente falando. Primeiro, que esse universo aqui sensível, onde se situam aqui os números 1, 2, 5 e 6,
ele não está separado do universo intelectual e moral. Tudo atua de uma forma, de um modo, tudo junto e misturado. Nós somos animais sensíveis e, ao mesmo tempo, racionais. Mas tudo isso se encontra dentro de nós. Não é que eu tenho uma parte intelectual e moral e uma parte sensível. Não, eu sou um animal racional, para usar a terminologia aristotélica. Então, olha que coisa interessante que Aristóteles vai deduzir. Ele diz o seguinte, que a nossa liberdade, que é uma propriedade da nossa vontade, né, ela se dá na nossa natureza. Pode parecer uma coisa simples, mas não é. Olha o que ele está nos dizendo. Tudo que é natural é determinado. Né? Aliás, Spinoza diz exatamente isso. Né? Toda determinação, né, nega alguma coisa. Ora, o que eu quero dizer? Enquanto natureza, ou seja, eu estou determinado por uma série de propriedades que eu não escolhi, que me são dadas, eu tendo ao bem. A nossa liberdade tende ao bem. Assim como uma planta se orienta em direção à luz, é uma tendência natural, né? A gente tende, pela nossa natureza, ao bem, a gente se inclina ao bem. Bom, mas se a gente se inclina necessariamente ao bem, a gente não é livre. Por quê? Porque toda a natureza é determinada. Mas, enquanto liberdade, estrito sensu, eu me oriento ao bem particular, eu escolho. Eu poderia escolher não fugir diante de uma mariposa. Embora a minha natureza, né, eu veja aquilo e perceba como um mal, eu esteja inclinada à fuga, né, eu posso me orientar de modo diferente. Para dar um exemplo mais caro a nós mulheres que tantas vezes queremos perder peso, né, eu posso imaginar, né, uma sobremesa muito deliciosa que eu já conheço, mas a minha inteligência diz, não, muito calórica, não quero. Mas eu tenho uma inclinação ao deleite. E aí, então, eu decido, como às vezes eu digo, curtir a magia do momento. Vamos tomar esse docinho. Eu busquei um bem, uma satisfação de um desejo imediato, um prazer. Ok, perfeito. Mas eu posso dizer assim, não, muito calórico, é uma delícia, mas eu prefiro manter a minha forma, não vou comer. Também busquei um bem. Nos dois casos, eu busquei um bem. Por que? Porque eu tendo ao bem, necessariamente. Mesmo uma pessoa que pratica ações péssimas, por exemplo, né, que se droga, algo que atrapalha a sua saúde física, mental, é um horror, ele está buscando o bem, uma evasão qualquer, uma libertação de alguma dor, algum sofrimento. A gente tende ao bem necessariamente. Por isso que, segundo Aristóteles, a liberdade é uma propriedade da nossa natureza. Só que não significa que eu sou determinado, por quê? Porque eu tenho a possibilidade de escolher o bem particular. Mas como é que eu qualifico a melhor escolha? Pela minha razão. Por quê? Porque a razão me dá a ideia de fim, finalidade. Mais uma vez, parece uma coisa simples, mas é importante perceber aqui a sutileza. Por quê? Porque a ideia de fim necessariamente implica a ideia de razão. Dando um exemplo também muito caro, a gente está aqui nessa sala com essa disposição. Parece adequada essa disposição de cadeiras, mesa? Sim, nós estamos em uma sala de aula, ok. Por quê? Porque o fim justifica essa ordenação. Mas se existe fim, é porque alguém ordenou. Existe uma razão. Se a gente fosse fazer aqui uma sala de dança, de baile, estaria péssima essa disposição. Teríamos que afastar todos os móveis. Por quê? Porque é o fim que qualifica o bem. Então, é em função de uma ordenação que eu vou perceber qual é a melhor escolha. Por isso, muitas vezes eu digo que o problema da liberdade não é escolher entre o bem e o mal. Sempre a gente vai escolher o bem. O problema é escolher entre o bem e o melhor. E como é que eu descubro o que é o melhor? Depende do fim. Então, é a razão de fim que me dá a ideia de bem. E a liberdade está em conseguir fazer as melhores escolhas segundo determinados fins. E isso é uma coisa dinâmica.
Não é que existe estaticamente, né, o que é o melhor sempre, depende muito. Em algumas circunstâncias é melhor eu comer o docinho, em outras circunstâncias melhor não, depende. Então, essa é a ideia aristotélica. E aí, a partir dessa visão antropológica, que a liberdade é uma propriedade da nossa natureza, ele vai desenvolver a ideia das virtudes. Por quê? Porque nós podemos fazer escolhas que aperfeiçoem as escolhas posteriores. Né? Olha que coisa tão profunda ele está dizendo. A gente aperfeiçoa a nossa natureza. E a gente pode se tornar mais livre. Por quê? Porque se eu faço escolhas melhores em relação a determinados fins, eu desenvolvo determinadas habilidades que me dão uma segunda natureza, que são as chamadas virtudes. Então, ele diz que a virtude que aperfeiçoa a nossa inteligência se chama prudência. A que aperfeiçoa a nossa vontade, a nossa liberdade, se chama justiça. A que aperfeiçoa os nossos apetites vai ser a coragem, ou fortaleza, e a temperança. Então, a pessoa que sabe escolher, que aprende essa arte das melhores escolhas, da excelência, ela se torna melhor e mais livre, a tal ponto que eu sou capaz, né, de, com facilidade, por exemplo, me privar de algo, porque agora, para mim, não é o mais interessante. Uma pessoa que não desenvolveu essa arte, ela não consegue, por isso há pessoas viciadas, são incapazes, elas não desenvolveram essa segunda natureza. Então, elas estão comprometidas com seus próprios vícios, né? E já perderam a capacidade de escolha, são menos livres. Então, essa é a ideia, digamos, antropológica de matriz aristotélica. A ideia que vai ser desenvolvida depois por um cidadão chamado Kant, muito posterior, no século XVIII, é de que não é bem assim. A nossa liberdade não tem nada a ver com a nossa natureza, são duas ordens distintas. Uma coisa é o reino da determinação, da natureza, outra coisa é o reino da indeterminação, da liberdade. São dois universos que não conversam. Então, nós temos que imperar sobre a nossa natureza, segundo aquilo que racionalmente a gente entende que é melhor. Mas são dois reinos separados. Então, veja, a liberdade, ela se dá segundo um imperativo categórico da minha razão prática sobre as minhas ações, de tal modo que eu impero contra a minha natureza. É como se nós tivéssemos dois eus dentro de nós. Um eu racional, que me diz o que é melhor, como eu devo agir, e ele deve agir assim, segundo uma máxima, igualmente racional. Segundo ele, age de tal forma que a tua máxima individual possa valer como máxima universal. Significa dizer, mais ou menos o óbvio, a gente não deve fazer ao próximo aquilo que não quer que façam conosco. Ok, isso está presente em todas as grandes religiões e tradições, de sabedoria universal. Mas ele entende que isso é algo que a gente chega a prioristicamente, a partir da nossa dedução racional. A gente deve agir assim, isso é agir bem. Inclusive, ele diz, que é um modo como a gente age por sentido de dever, porque eu sei que isso é melhor, que é o que qualifica moralmente a minha ação. Veja como isso é sério. Ele está dizendo o seguinte, agir bem não é simplesmente agir de acordo com essa máxima, mas é agir porque eu tenho consciência dessa máxima. Portanto, ele vai dizer assim, agir bem não é agir conforme o dever, não é simplesmente agir de acordo com determinados padrões exteriores e aceitáveis. É agir por sentido de dever. O que a gente está dizendo? Que a qualificação moral, ou seja, agir bem ou agir mal, é agir segundo um imperativo categórico da minha razão prática e agir por sentido de dever. É uma qualificação subjetiva. Não é tanto aquilo que exteriormente a gente faz, se prejudica os outros, se não prejudica, se prejudica a mim mesmo, se não prejudica. Não são não são critérios exteriores, são critérios interiores, subjetivos, individuais, morais, dessa maneira entendida,
que qualificam a minha ação. É uma ética totalmente subjetiva do dever. Né? A gente vai ainda aprofundar um pouquinho nessa ideia. Mas veja que liberdade é uma coisa, a natureza é outra. E, finalmente, a gente vai ter... Portanto, ele é um autor racionalista, né? Mas, ao mesmo tempo, voluntarista. É a minha vontade que vai determinar, né, a qualificação moral, né, e a partir de uma sensação subjetiva, de acordo com a minha certeza. E, finalmente, a gente tem uma ética, que é a ética de Nietzsche, né, segundo a qual a razão não é a chave para a gente, digamos assim, viver. A chave para a gente viver é a nossa vontade, mas a vontade é entendida como desejo, como instinto, como, digamos, deixar-se mover, né, pelos nossos impulsos naturais. Isso é ser poderoso, né? Isso é ser livre, né? Sem nenhuma constrição, nem exterior, nem interior. São as nossas paixões que devem ser atendidas, né? Então, é uma ética totalmente subjetiva e sem conexão com a razão, sem nenhuma conexão. É quase que uma reação realmente a esse voluntarismo e racionalismo kantiano. Tudo bem até aqui? Então, simplificando um pouco, mas voltando, deixa eu beber um copo de água. Aqui. Vou aqui passar um pouquinho sobre as concepções e a relação disso com a felicidade. Tá? Então, vimos concepções de liberdade. Agora vamos ver concepções de felicidade, porque uma coisa tem tudo a ver com a outra. Então, Aristóteles, segundo ele, como eu falei, o homem tende naturalmente ao bem, tende ao bem por natureza. O homem feliz é aquele que vive e age bem, é aquele homem que age virtuosamente. Claro que Aristóteles é grego, então ele entende que há outras coisas, além de boas ações, que qualificam uma vida feliz, né? Porque a vida feliz também é a vida que já está preenchida de bens materiais, né, sem os quais não é possível ser feliz, né? Então, não é só a virtude, né, que qualifica uma vida feliz. Não é só agir de acordo com a razão, de acordo com aquilo que é melhor, mas é também possuir bens, né, e também, de alguma forma, ter tempo para contemplar, meditar, pensar, que era o que ele gostava de fazer, né? Então, a vida é feliz quando a gente é virtuoso, quando a gente contempla, pensa e a gente está agraciado com bens, né, por exemplo, como a saúde e os bens materiais em geral. A liberdade pode crescer e se aperfeiçoar. Né? A vida é uma narrativa, por quê? Porque a escolha que eu faço agora compromete o que eu vou fazer daqui a pouco. Então, essa história de se reinventar a cada 2 minutos não existe. Né? Por quê? Porque se eu escolhi agora agir de um determinado modo, isso vai influenciar o modo como eu vou agir daqui a pouco. Eu vou ter capacidades ou não vou ter. Portanto, a gente pensa o hoje projetando o amanhã, porque nós somos racionais. Então, o fato de eu projetar um fim e ter uma meta, não é que isso constranja a minha liberdade, não, é isso que permite a minha liberdade. Porque a liberdade e a racionalidade são profundamente intrincados. Não existe liberdade sem racionalidade. Os seres que não têm razão não são livres, eles se movem meramente pelos instintos. Então, a ideia de fim, de telos, é super presente em toda a ética aristotélica. E é o fim que vai qualificar o bem e a melhor escolha. E, finalmente, a ideia de eudaimonia. Eudaimonia significa exatamente isso, que, de acordo com as nossas escolhas, seremos mais ou menos felizes. E as escolhas virtuosas fazem-nos mais felizes. Né? Porque é o que permite o quê? A harmonia conosco próprios, em primeiro lugar, a harmonia com o mundo, que é organizado, belo, que nos induz à contemplação, à beleza. Então, toda a ideia de harmonia, de felicidade, de paz, tem a ver com a virtude. Não é possível ser feliz se a gente é viciado, se a gente é arrogante, se a gente é imprudente, se a gente é injusto, se a gente é devasso. É incompatível com a ideia de felicidade. Por quê? Porque isso não tem relação com a ideia de fim, não tem a ver com a ideia de logos, não tem a ver com a ideia de cosmos. Né? Então, essa é a visão aristotélica antropológica.
A ética virtuosa, a prudência aperfeiçoa a razão, a justiça aperfeiçoa a vontade, a fortaleza aperfeiçoa a tendência à ira, a temperança aperfeiçoa os nossos instintos, a nossa tendência ao prazer, e a pessoa virtuosa é a pessoa mais livre. Às vezes eu dou esse exemplo pensando no virtuoso, né, do piano, por exemplo, a pessoa que é capaz de tocar e fazer o que ela quiser, né, diante de um instrumento como esse. Por quê? Não é que ela nasceu tocando piano, certamente. Ela tinha uma capacidade. Mas para ela desenvolver essa virtuose, para ela ser criativa, para ela imprimir o próprio estilo, para ela eventualmente até compor as próprias melodias, essa pessoa precisou passar por uma disciplina. Ela se submeteu, né, a uma série de treinos, e, enfim. Mas ela, na medida em que tinha aquela finalidade e aquela orientação para algo que para ela parecia como um bem, ela foi desenvolvendo uma nova capacidade, de tal forma que ela, inclusive, se tem talento e criatividade, ela não é escrava de uma partitura. Quer dizer, ser virtuoso não é ser escravo de determinados padrões, regulamentos, não tem nada a ver. Claro que os padrões, os regulamentos, eles vão orientar a sua habilidade, mas uma vez que você adquiriu a soltura, a habilidade, você é cada vez menos preso, e quanto mais criativo, mais livre você é. Mas isso não partiu do nada. Isso partiu de uma capacidade, de uma potencialidade devidamente orientada, que é o que te permitiu o virtuosismo. E é isso que te dá aquela alegria, né, que os artistas sentem, né? Porque a gente vê, por exemplo, uma bailarina e a gente fica extasiado, né? Parece que ela está assim brincando, né, com o seu corpo, né, passeando pelo ar. No entanto, né, e embora ela sinta um enorme prazer, uma enorme satisfação de fazer esses movimentos graciosos e belos e lindos, há ali muito treino. Ela conseguiu um autodomínio. E é isso que permite essa liberdade, que eu sou incapaz. Ah, mas você é tão livre, você pode dar o salto que você quiser, é verdade. Mas eu não tenho liberdade. Eu, às vezes, né, vamos ver aí, a gente tem livre-arbítrio, eu posso agir ou não agir, mas liberdade é outra coisa. O livre-arbítrio é a capacidade de agir ou não agir. Posso sentar ali e tocar alguma coisa, ou sentar ali e não tocar coisa alguma. Eu tenho livre-arbítrio. Mas a liberdade, a capacidade, o poder de executar criativamente uma melodia, uma dança, o que seja, isso só as pessoas que se capacitaram para tal. Então, ontologicamente, são noções distintas, o livre-arbítrio e a liberdade. Então, Aristóteles está falando da liberdade, que essa liberdade é o que nos dá felicidade, que tem a ver com esse autodomínio. Mas precisa o quê? Reconhecer que existe um universo, né, à minha volta, um cosmos, uma ordem. Não sou eu que inventei, que criei, eu não sou do nada para fazer alguma coisa. Algo que me precede e que me permite perfeitamente voar, né? Vamos dizer assim. Então, a pessoa virtuosa é mais livre, porque alcança maior domínio. Virtude e felicidade. Então, as virtudes aperfeiçoam, né, a nossa natureza, ela permite que a gente viva em harmonia conosco próprios, com o universo. Então, essa é a ideia de eudaimonia aristotélica, né? E isso nos traz, né, nos permite uma alegria que só quem experimenta, né, pode viver, né, pode vivenciar. Santo Agostinho, que não é um autor assim, muito aristotélico, ele tem mais inspiração platônica, ele tem uma obra que se chama De Libero Arbitrio, sobre o livre-arbítrio, onde ele desenvolve exatamente essa ideia que eu acabei de trazer. Uma coisa é o livre-arbítrio, é a possibilidade de fazer escolhas. Outra coisa é a liberdade, que é a possibilidade de fazer escolhas excelentes. O que acontece na nossa cultura é que a gente não distingue as duas coisas. A gente confunde livre-arbítrio com liberdade. A gente acha que a liberdade é o poder de fazer qualquer escolha. Perfeito, isso é livre-arbítrio. Mas só que, dependendo da escolha que eu faço, eu perco a possibilidade de fazer outras. Eu perco capacidades. Então, voltando ao exemplo, uma pessoa viciada, ela tem livre-arbítrio, perfeitamente. Ela pode se drogar ou não se drogar.
mas ela não tem liberdade, ela não consegue não se drogar. Por quê? Porque ela perdeu a sua capacidade de fazer boas escolhas, porque ela perdeu a orientação para o fim, né, para o bem. Então, ela prejudica a sua própria natureza, ela compromete a sua própria liberdade, embora, obviamente, tenha o seu livre-arbítrio. Então, são noções distintas, mas a gente não usa normalmente essas palavras com esse sentido, a gente perdeu completamente essa noção. Então, a gente entende que liberdade é fazer o que a gente tem, digamos assim, as nossas preferências. Ah, eu prefiro, você prefere outra coisa, a gente é livre, né? Todo mundo é livre, cada um tem a sua preferência, liberdade é uma questão de preferência. Somos todos igualmente livres, mais ou menos. Não somos todos igualmente livres. Eu tenho a mesma liberdade, né, que uma bailarina dançando? Não, eu tenho muito menos liberdade. Eu não sou capaz de executar o que ela executa. As duas têm, mas se eu quiser, eu não consigo. Ela sequer consegue. Então, ela tem um poder que eu não tenho. Então, essa ideia, né, de que a gente pode aperfeiçoar a nossa natureza, porque a liberdade é uma propriedade da nossa natureza, né, essa ideia de virtuose, essa é a ideia aristotélica e que Santo Agostinho cunha muito bem quando trata do livre-arbítrio e da liberdade. Então, a liberdade, enquanto livre-arbítrio, né, vamos chamar assim, nos leva a uma ideia assim, de indiferença, de tanto faz as escolhas que eu faço. Né? A liberdade, entendida como liberdade propriamente dita, estrito sensu, o efetivo domínio, ela nos fala de uma liberdade como qualidade. Então, não é a mesma coisa, né, a nossa possibilidade de fazer escolhas excelentes, qualificadas, e a pura possibilidade de escolha. São noções distintas. Então, na verdade, a felicidade tem a ver com esse poder. Mas quando a gente rompe, a gente confunde as duas coisas. E isso tem a ver com um cidadão do século XII chamado Guilherme de Ockham, que exatamente procedeu a essa cisão entre a ideia de liberdade e a ideia de natureza, entre o ser, aquilo que é, né, e o conhecer, e o decidir, e o fazer. Olha só o que ele diz. Ele era franciscano, né, um homem piedoso, enfim, muito inteligente, também brilhante, mas ele antecipa séculos a ideia de Kant, que separa esses dois mundos. Aliás, como Kant também é um homem fiel, né, religioso, nenhum problema quanto a isso. Só que é por um outro caminho, que não é o caminho racional que ele vai chegar à ideia de Deus. É exatamente pelo caminho moral. Olha o que ele diz. A vontade de Deus, a onipotência de Deus, Deus é fundamentalmente onipotência, né? Poder fazer tudo. Então, a gente deve obedecer, porque Deus é poder. Para nós, né, retrospectivamente falando, a gente vê Deus é amor. Né? Antes, talvez, os antigos falavam Deus é o Logos. Né? Mas, na visão de Guilherme de Ockham, Deus é poder. E o que a gente hoje assim, entende como categoria fundamental? A categoria de poder. Só que poder é exatamente como o Guilherme de Ockham propõe. Deus é poder, é isso que eu quero poder. Né? As mulheres têm que ser poderosas. Né? Por quê? Porque o poder parece que é tudo. Né? Tudo se explica através da categoria de poder. Né? Poder econômico, né? Poder cultural, tudo é poder. Né? Então, Guilherme de Ockham via assim a divindade. Deus é poder. Né? Então, o que ele manda, a gente tem que obedecer. Mas não porque seja razoável, não porque é lógico, não porque é bom, mas porque a gente tem que obedecer. Então, ele cria essa cisão. Né? Deus não manda fazer o bem e evitar o mal. Deus manda ser obedecido. Né? Então, vejam, Aristóteles dizia, a nossa natureza tende ao bem. Não, a nossa natureza não tende a nada. Né? O que a gente precisa é dominar a nossa natureza para obedecer. Então, esse exagero da transcendência divina, né, na ordem gnosiológica, vai também, leva, né, a uma visão ética em que o homem deve obedecer a Deus porque tem que obedecer. Assim como Kant, né, vai dizer que a gente tem que obedecer porque tem que obedecer os nossos imperativos categóricos,
a gente tem que obedecer porque tem que obedecer a Deus, porque Deus é poder. Então, essa é uma visão que depois, né, vai ser retomada na tradição filosófica. É a cisão entre a liberdade e o ser. Né? Não indaga as razões. Né? Deus é poder. E não podemos abarcar. O Logos está tão acima, né, que a gente não abarca. A gente sabe, mas a gente não abarca. Não é capaz de derivar isso da natureza. A gente tem que cumprir as leis e isso é a cisão entre a liberdade e a racionalidade. Então, na visão de Guilherme de Ockham, né, a liberdade é uma cisão entre contrários. Esses são os dois polos da vida moral. Por um lado, a gente tem uma lei divina, por outro lado, a gente tem a liberdade. A gente tem que obedecer à lei como se isso comprometesse a nossa liberdade. Esse é o drama aqui. Porque se a gente obedece à nossa razão, no caso, a vontade divina, é porque eu não sou livre, eu sou constrangido a obedecer. Eu estou indo contra a minha natureza. Então, essa é um pouco essa ideia de que a gente detesta a ordem, tudo que vem a constranger a minha liberdade, né, me incomoda. Por quê? Porque eu quero ser livre. Liberdade é o poder, né, de fazer o que eu quero. Né? Então, tudo que vem como algo exterior a mim, heterônomo, é algo que constrange a minha liberdade. São dois polos distintos. Vejam, Aristóteles é exatamente o contrário. A liberdade é uma propriedade da minha natureza. Eu enxergo o que é melhor, eu quero, eu me oriento. Outra coisa é eu obedeço a alguma coisa que está fora de mim e eu sou obrigado a obedecer. No caso de Kant, ele queria tanto, né, a sua autonomia, então ele colocou isso dentro dele. Né? Ele trouxe a heteronomia para a autonomia, mas é algo racional que me constrange também, que não tem continuidade com a minha natureza. Percebe? Tem também essa ruptura. Então, isso gera uma moralidade de obrigação. A gente tem que obedecer, obedece. Isso nos constrange, né? Nos, digamos, oprime, seja porque é Deus, seja porque é o imperativo, alguma coisa que me constrange, que me oprime, mas que eu obedeço, ou por sentido do dever, ou por sentido de obediência divina. Então, vejam aqui o paralelismo entre Guilherme de Ockham e Kant. E com a natural reação de Nietzsche, né? Porque isso realmente nos oprime. Então, Kant é a ética subjetiva do dever. Né? A lei que deve reger a nossa conduta não pode vir da experiência. Isso tem a ver com todo o sistema kantiano de pensamento. Né? Kant ele leu David Hume. David Hume é um empirista. E David Hume entendeu que das experiências singulares a gente não pode extrair leis universais. Kant ficou muito impressionado com esse argumento, achou super interessante e percebeu o seguinte, que na verdade as relações que a gente estabelece, por exemplo, causalidade, ela está na nossa mente, não está na natureza, não está fora de mim, está na minha mente. Então, segundo Kant, também as leis de tipo moral, aquilo que a gente deve fazer, não vem da experiência, vem da nossa relação interior a priori, que nós podemos estabelecer através da nossa razão. Então, as máximas kantianas, todas, nenhuma delas parte de leis divinas, percepções, né, do exterior, não, porque uma coisa é o mundo do fenômeno, outra coisa é o mundo do noumeno, que da minha mente, é sempre essa separação. Então, ele racionalmente vai deduzir, olha que interessante, ele vai racionalmente entender que deve existir Deus e deve existir a imortalidade da alma. Por quê? Porque às vezes a gente percebe, faz o que deve fazer, vive segundo o dever e a gente não é feliz. Então deve existir felicidade depois dessa vida, não seria razoável que não existisse. Né? E deve existir Deus para recompensar, né, aqueles que agem segundo o dever. Mas ele acha que pelo mundo, pela contemplação da natureza, não se pode deduzir a existência de Deus. A existência de Deus não é lógica para ele, não é derivado da razão, e sim derivado da sua moral. Né? A crítica da razão prática é que vai dar em Kant a ideia da divindade ou da imortalidade da alma, e não a crítica da razão pura. Por quê? Porque ele separa o mundo material, o universo sensível, do universo intelectual. Tudo bem?
Então, a ética kantiana diz o seguinte, que a vontade é boa quando age por respeito ao dever, e não conforme o dever, não de uma maneira assim, seguindo algo heterônomo, e sim algo autônomo, por sentido do dever, subjetivamente qualificado o ato moral, e não objetivamente, não exteriormente. Agir por dever e agir segundo aquela máxima, né, age de tal modo que a sua máxima individual possa valer como máxima universal, e essa lei moral não indica assim o que a gente deve fazer, não, nada exterior a mim, ele vai dizer como eu devo querer, é por sentido do dever, né, de uma maneira racional. Portanto, Kant nega totalmente o eudaimonismo. Não tem nada que ver agir bem e ser feliz. Aliás, se a gente agisse porque a gente quer ser feliz, a gente estaria agindo mal, francamente mal. Você não tem que buscar ser feliz, você tem que buscar agir bem, segundo o dever, segundo o seu imperativo categórico, que qualquer homem racional é capaz de perceber. Então, ele aposta totalmente na razão, né, no sentido do dever, na autonomia do homem racional, que deriva de si mesmo, as máximas morais, esquece prazer, satisfação dos desejos, isso não tem nada a ver com a vida moral. Né? E, pelo contrário, né, introduzir assim, o desejo, o prazer, é matar a moralidade. Ele detesta os utilitaristas, né, Kant? Detesta. A gente não tem que buscar ser feliz, e sim buscar agir bem. E agir bem não tem nada a ver com a natureza. Então, é uma prática egoísta. Né? Fazer do eudaimonismo um fundamento da virtude é matar a moralidade. Então, ele nega o eudaimonismo, ou seja, são ordens diferentes, liberdade e felicidade. A felicidade nunca pode ser um princípio da moral. E ele vai conciliar, né, essa liberdade e a felicidade, postulando a existência de Deus e a imortalidade da alma na outra vida. Lembre-se, né, que Kant é luterano, né, ele tem uma raiz pietista, né, enfim, um homem de Deus. Quais que são os limites da moralidade kantiana? Em primeiro lugar, ela não outorga, né, uma razão para que o dever seja realmente tão central na nossa vida. É preciso crer, né, é preciso ser um pouco fideísta, né, para aderir a essa moral. E essa racionalidade não é tão, assim, digamos, facilmente assimilada por todos. Né? No seu século das luzes, talvez, né, as pessoas estivessem, assim, realmente acreditando que a razão era tudo. Mas Nietzsche vai absolutamente questionar isso. E, no fundo, ela acaba levando a uma série de convenções. A gente tem que agir porque tem que agir, né, segundo o dever. Então, eu diria assim, que na vida pública, nós vivemos Kant. Por que a gente obedece ao sinal de trânsito? Enfim, porque tem que obedecer, né? Talvez tanto faz o sentido em que a rua desce ou sobe, mas a gente obedece, é obrigado a obedecer. A gente não questiona, né, mas é o sentido do dever, vamos obedecer. Sabe qual que é o problema de hoje? É que o subjetivo hoje também virou a norma pública. Que até poucos anos atrás, eu diria que até poucas décadas atrás, a gente tinha uma ética na vida pública e uma ética na vida privada. Então, eu, privadamente, faço o que eu quero. Mas na vida pública, eu obedeço a uma série de convenções, está tudo certo. A gente vai ver Nietzsche na vida privada e Kant na vida pública. Só que agora, Nietzsche virou presente na vida pública. Então, o meu eu, hoje, a minha convicção subjetiva, se impõe como norma pública. Então, o que a gente vê? O império do desejo, o império da preferência, como norma pública, que tem que ser obedecida por todos. Então, se eu quero, eu tenho o direito de. Então, a gente coloca isso como norma geral, exige a aceitação global da minha preferência individual. Ora, acontece que as preferências variam. Então, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, digamos que um adolescente queira fazer uma cirurgia para mudança de sexo. Ele quer, ele tem esse desejo, mas tem algumas, digamos assim, alguns problemas físicos, né, decorrentes disso, que talvez numa intervenção médica jamais aconselhasse. Né? No entanto, às vezes ele é obrigado a ceder ao desejo. Por quê? Porque ele quer. Né?
Então, você não pode se opor a esse desejo, embora, tecnicamente, de acordo com a sua ciência, isso não fosse o que você faria jamais, mas o desejo virou norma pública. E, às vezes, o desejo de alguém que, para outras ações da vida pública, é incapaz. Então, vejam a incongruência, a irracionalidade. Por quê? Porque o desejo se tornou a norma pública, coisa que até pouco tempo atrás não era. O desejo era da vida privada. Mas dentro de uma concepção de moral e de ética, de liberdade e de felicidade, que tem essas origens aqui, essas matrizes, Kant e Nietzsche. Kant na vida pública, Nietzsche na vida privada. Só que agora Nietzsche entrou para a vida pública, então estamos com vários problemas, né? No mundo jurídico nem se fala, no mundo da ciência igualmente, né? E da prática médica e da prática de psiquiatria, tenebroso o panorama. Por quê? Porque a gente vive no império do desejo como se isso fosse padrão obrigatório. Só que o indivíduo não tem conexão mais com o todo. Vamos chegar lá. Então, a ética em Nietzsche é uma reação, né, a esse idealismo e esse racionalismo kantiano. A razão não é a chave para conduzir as nossas vidas, e sim a vontade de poder. A liberdade não tem nada a ver com a natureza. A liberdade é uma indeterminação absoluta, né, que não está presa a nenhum objeto, né, a nenhuma ética, a nenhuma moral, né, ou seja, é o meu desejo, né, que eu determino como bem. Cada um, né, escolhe os seus próprios fins, vive a sua vida, sem nada externo que venha constranger. Segundo Nietzsche, a hipocrisia de inventar verdade, regra, moral, tudo isso começou com Sócrates, né, que buscou uma verdade. Não, isso é para quem não tem coragem de viver a vida em plenitude, não tem coragem de ser feliz. Então inventa verdade, inventa ética, inventa moral. E comamos e bebamos que amanhã morreremos. E o mundo é dos poderosos, é dos que são saurados, dos que são saudáveis, né, dos que têm a alegria. É o super-homem, né, com a sua vontade de poder. É isso que é ser feliz. Não é? Esse é o poder, né? Mas é aquele poder mais ou menos como Ockham, né, via Deus. Né? Deus é o puro poder, e é isso que ele é, né, o super-homem. Por isso também Deus morreu. Eu sou o super-homem agora. Eu sou o superpoder. Então, o que é o poder? O poder é a vontade, né? Sem nenhuma, digamos, determinação. O que significa? Sem nenhuma finalidade. Não há logos aqui orientativo. O que há é desejo e preferência. Então, essa é a ética, né? É agir segundo os seus desejos. Né? E se você não respeita os meus desejos, você é antiético, você é imoral, você não deixa eu ser feliz. Então, isso é uma hipocrisia. Por quê? Porque não há compromisso entre a liberdade e a racionalidade, nenhum compromisso. Qual é a origem da moral? Ele tem um livro, aliás, eu amo os títulos dos livros do Nietzsche, cada um melhor que o outro. Tem um que se chama O Super-Homem, A Vontade de Poder, A Genealogia da Moral, né? Enfim, ele é bem criativo. O rancor, o ressentimento, a fraqueza de quem não tem coragem de viver a vida em plenitude, inventou uma ética, inventou uma moral, para encobrir e para impor a sua própria fraqueza. Né? Por isso ele diz que a moral cristã é uma moral de escravos, né, que obedecem como rebanho. Né? E essa forma de filosofar, né, tem a ver um pouquinho assim, com o marxismo também, no aspecto de que é uma espécie de suspeita. Você inventa um negócio para esconder outro. Assim como a infraestrutura econômica justifica a superestrutura política, social, alienação. Tudo é, digamos, superestrutura, mas no fundo, aqui o que existe é dominação econômica. Aqui também, tudo aqui que existe é dominação, é poder, né? Encoberto como verdade, mas para impor a sua própria moral sobre os outros. Então, a cultura contemporânea tem muito isso de desmascarar, né? De dizer assim, você está usando, né, da sua autoridade para impor a sua própria vontade. Né? E, no entanto, né, isso não é justo, né? Porque cada um tem o seu superpoder. E aqui, para terminar, eu queria só trazer uma consideração, né? Que é a distinção entre o que é o prazer e o que é a alegria. Porque hoje, né, nessa visão de Nietzsche, existe assim, uma hiperatenção ao prazer, mas uma pouca atenção à alegria. E às vezes a gente confunde um pouco as coisas.
E a felicidade tem a ver com a alegria, o que não significa que obscureça o prazer. Significa só que modera o prazer de acordo com a razão. E isso nos traz alegria. Alegria é digamos assim, o que é o prazer, o que é a alegria, o que é a felicidade, né? Liberdade e felicidade. Chegamos agora ao fim, né? A felicidade é a posse de algo bom, né? A gente está feliz quando a gente possui alguma coisa de bom. Pode ser um bem do tipo material, né? Por exemplo, eu gosto de vinho, saboreio um vinho, isso me causa prazer, é um bem, né? Pode ser uma posse de um bem espiritual, por exemplo, eu me sinto amada, me sinto feliz, eu descobri, né? Eu, quando era adolescente, adorava quando fazia os exercícios de matemática, conferia o gabarito, acertei, né? Descobri aqui a solução do problema, né? Enfim, aquilo é uma luz, né, na nossa mente, é uma alegria, né? Uma espécie assim, de um bem espiritual, né? Então, o prazer é o oposto à dor, né? Isso não me causa prazer, né? Já algo macio me causa prazer, né? A alegria é o oposto da tristeza, é outro tipo de conotação, né? Então, eu posso ficar triste porque eu fui desprezado, porque eu fui humilhado. Isso não é tanto no sentido de dor física, mas uma dor de tipo espiritual, né? Imaterial. O prazer é algo breve, dura enquanto dura aquele contato, né? Aquele consumo, enfim. A alegria é uma coisa mais perdurável, é um estado, né? Mais do que um momento, né? E, finalmente, o prazer sensível é algo individual, né? Eventualmente, a gente diminui quando a gente compartilha, né? Se a gente tem uma boa sobremesa, na medida em que a gente distribui, a gente perde algo, né? Já a alegria é o contrário, ela é meio que contagiosa. A gente gosta de fazer os outros participantes da nossa alegria. Então, o que há aqui de interessante? Que, às vezes, a gente reduz nesse horizonte um pouco mais materialista, de entender o ser humano sem essa dimensão intelectual e mesmo moral, conforme aquele quadro que eu apresentei no início, a gente reduz o horizonte existencial humano à ideia da satisfação do prazer. Então, isso, claro, não tem muito a ver com a liberdade, porque a liberdade tem uma conotação espiritual. Tem mais a ver com a ideia do livre-arbítrio, que é a possibilidade de escolher, e eu escolho aquilo que me satisfaz, que me causa um prazer imediato, que me dá um retorno aqui e agora. Então, todo o horizonte humano, né, no ideal, digamos assim, de Nietzsche, é você satisfazer os seus instintos, os seus prazeres, isso é o livre-arbítrio em plenitude. Claro que a gente é limitado, não é verdade? Então, a gente sabe, tem essa experiência. Você se entope e começa a causar desprazer aquilo que te causava prazer, né? Isso é uma experiência humana, né, existencial. Mas a gente pode fechar os olhos para isso e pensar que a vida é uma espécie de Disneylândia constante, né? Então, as pessoas meio que, às vezes, estão imbuídas dessa ideia e dizem assim, eu quero ser feliz, satisfazer esses prazeres. Claro que eu estou aqui caricaturizando um pouco. A gente também tem o horizonte da alegria, de amar, de ser amado, mas também dentro de um horizonte um tanto quanto efêmero. Porque mesmo quaisquer alegrias, quaisquer conquistas, elas também são efêmeras. Elas não dão conta de toda a vida, não dão sentido para tudo. Então, a ideia da felicidade é uma ideia um pouquinho etérea, vamos dizer assim, porque ela está além do horizonte propriamente, digamos, humano, limitado. Ela nos remete a alguma coisa que nos transcende, que ultrapassa as nossas próprias capacidades. Mas não existe felicidade sem a alegria. E a alegria também inclui o prazer. Então, digamos assim, a liberdade, né, e a felicidade, elas refinam o prazer, elas não digamos, excluem o prazer. A gente vive o prazer mais plenamente quando a gente usa de uma maneira racional. Essa é a ideia das virtudes, no final das contas. É a sensibilidade entre o prazer e a dor. A gente pode viver de uma maneira temperante, de uma maneira prudente, de uma maneira justa. Isso nos causa alegria e não inibe o prazer. Então, a ideia kantiana, ela como que inibe o prazer. A gente não pode agir por prazer, a gente não pode agir de acordo com a nossa natureza. A gente tem que ultrapassar isso, oprimir isto e agir segundo o dever. Então, essa lógica, por incrível que pareça, ela existe também, existiu, né, está aí,
talvez menos hoje, mas no passado recente, quase como se esse fosse o paradigma ético. Agir bem é agir por dever, é chato, mas a gente tem que cumprir, é chato, mas a gente tem que obedecer, mas aí a gente vai ser feliz, não aqui nessa vida, mas vai ser feliz lá no céu. Então, é errado a gente querer ser feliz, né? A gente não pode querer ser feliz, a gente tem que agir direitinho, tem que ser certinho. Então, esse estereótipo da vida cristã, como se fosse uma vida de regras, que a gente tem que obedecer, embora a gente não seja feliz, mas a gente vai ser feliz lá na outra vida. Então, essa ideia ela é contraditória com aquela ideia aristotélica, com a ideia de Santo Agostinho, né, se diga Santo Tomás, porque não é esse o ideal cristão. Ele não oprime o prazer nem a alegria, muito pelo contrário, integra isso na vida espiritual. E nisso está a virtude, e nisso está a sabedoria. Então, eu gosto de ler esse autor, o Sertilange, ele tem um livro muito conhecido que se chama Vida Intelectual, ele tem um outro menos conhecido que se chama Deveres. Olha que bonitinho. Se chama virtuoso aquele que tem gosto em praticar atos virtuosos, não aquele a quem repugnam. Como em arte, um virtuoso exibe tanto mais arte quanto mais sorridente vence as dificuldades. Então, o virtuoso não é aquele que, ai, que horror, né? Tenho que tocar piano. Não, é aquele que se satisfaz ali, né? Então, a pessoa virtuosa é aquela que age bem, está familiarizado com o bem e por isso está feliz, né? Senão não tem virtude, tem outra coisa. Né? Pode ter aquele senso de rebanho, né? Ao qual dizia o Nietzsche, mas virtude é outro departamento. Então, finalizando, existem versões rivais da liberdade, versões rivais também de felicidade. Em Aristóteles, a liberdade é uma autodeterminação em direção a um fim que eu considero bom. Eu tendo ao bem, de um modo geral, mas eu sou livre porque eu escolho o bem particular. Em Kant, a liberdade não é uma autodeterminação a um fim, mas é uma determinação racional ao dever. Natureza e liberdade são reinos contrapostos e não unidos. E, em Nietzsche, a liberdade não tem nada a ver com a racionalidade, é uma indeterminação absoluta. O emotivismo ético, né? É bom aquilo que eu sinto que é bom. É isso que determina o que é bom. Em Kant, é bom aquilo que é o dever. Em Aristóteles, é bom aquilo que é o fim, racionalmente buscado. Então, são três noções diferentes do que é o bem. E isso são versões diferentes de liberdade, rivais, uma não conversa com a outra. Cada um tem um fundamento antropológico distinto. Então, em Aristóteles, a liberdade é algo que se dá na natureza, como a gente dizia. Em Kant, a liberdade é paralela à natureza. E em Nietzsche, a liberdade é oposta à natureza. Né? Eu brigo com a minha natureza. Por exemplo, né, para dar o exemplo tão frequente, né, eu não quero ser mulher, eu sou livre, então eu posso ser o que eu quiser. A liberdade se opõe àquilo que é determinado naturalmente. Então, são versões rivais, de fato. Né? Uma, a liberdade está em, bom, eu, sei lá, não gosto de ser mulher. Então, dentro do que eu, digamos, daquilo que me foi dado, vou agir de um determinado modo, mas eu reconheço que existe algo que me foi dado, da minha natureza. Outra coisa é eu dizer, não, coisas diferentes, natureza e liberdade. O reino da liberdade não conversa com esse reino aqui. Outra coisa, não, isso se opõe à minha liberdade. Também são visões rivais, né, de liberdade e racionalidade. Em Aristóteles, a liberdade é indissociável da ideia de racionalidade. Se eu não fosse racional, eu não seria livre. Em Kant, liberdade e racionalidade são realidades paralelas no universo moral. A minha razão me obriga. E em Nietzsche são realidades contrapostas. Liberdade e racionalidade brigam entre elas. E, finalmente, a felicidade em Aristóteles é contemplação, virtudes e bens. Em Kant, ele postula a existência de Deus e a imortalidade da alma para a gente ser feliz. Depois, aqui o que a gente tem que fazer é viver o dever e nada de buscar ser feliz. E, em Nietzsche, prazer é poder. Então, é isso que a gente tem que buscar.
Finalizando, agora a última, versões rivais, né, de liberdade e felicidade. Existem valores éticos? Não. Isso inventou quem não tem coragem de ser feliz. Existem valores éticos? Sim. Existe o bem e mal. São valores, aliás, uma das obras do Nietzsche é para além do bem e do mal. Então, não, aqui a gente está dizendo que existe o bem e o mal. São valores absolutos? Não. De forma alguma, bem e mal são valores absolutos. Como é que eles são determinados? Pode ser pelo desejo, pela utilidade, mas é relativo. Não são valores absolutos. Não, são sim, são valores absolutos. Mas quem determina? Segundo Kant, o nosso imperativo moral a priori. Segundo Aristóteles, é a natureza, que sempre que a gente fala de natureza, a gente remete a Deus, direta ou indiretamente. Por quê? Porque a natureza está dada. Não fui eu que criei, portanto eu não sou Deus. Então eu admito que há algo que me precede. Então, com isso, a gente fecha esse primeiro bloco, que a minha ideia era trazer versões rivais de liberdade e versões rivais de felicidade. E aí, com base digamos assim, nessas colocações, a gente depois vai chegar no quê? No moderno senso do eu, né? E 3 ondas da modernidade que levaram a esse estado de coisas que a gente vive hoje, que eu acho que é Nietzsche na vida pública, não só na vida privada.